Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Estamos aqui com mais um quadro no Tempo da TV, falando sobre mais uma história da teledramaturgia. E hoje vamos falar novamente de Braulio Pedroso. Mas antes, eu quero pedir desculpas a vocês, porque semana passada eu cometi um equívoco terrível, né? Porque eu falei que o nome da personagem da Renata Sorrah, na novela O Cafona, era Ana Luísa, né? Na verdade é Maria Luísa. Então, tá aí a correção, beleza? Então vamos à história de Braulio Pedroso. Braulio Pedroso, um grande autor, né? Ele vinha da extinta TV Tupi, aonde lá ele fez a grande obra Beto Rockefeller e Superplá. Bom, Braulio Pedroso trouxe para a Globo o Cafona, né? A primeira novela que ele fez na Globo, e depois o Bofe. O Bofe, assim como o Cafona, uma novela que retratava questões da alta sociedade, né, das pessoas que queriam ganhar uma ascensão na alta sociedade, queriam uma posição social, e outras que já estavam decadentes, né? Era a desmoralização da alta sociedade, era uma ironia com a alta sociedade, né? Aqueles que já não eram tão ricos, mas que ainda tinham uma pose, né? E aqueles que estavam começando a se encaixar numa vida social. Bom, a novela conta a história de dois mecânicos, Dorival, interpretado por Jardel Filho, e Demétrios, interpretado por Cláudio Marzo. Bem, Dorival era um mecânico simples, né? Mas muito rude, né? Muito grosseiro, muito mal educado, né? Inclusive a expressão bofe, ela retratava o homem desengonçado, o homem sem jeito, né? O homem que não sabia se vestir direito. Então, retratava isso. Os dois eram muito amigos, né? Os dois eram parceiros em todas as ações que eles faziam, né? Porém, Dorival tinha um fraco por paquerar mulheres ricas na Zona Sul. Ele, todo final de semana, quando tinha folga, ele colocava terno e gravata e ia para a Zona Sul paquerar as mulheres, né? Quem ele encontrou pelo caminho? Guiomar, interpretada por Beth Faria. Guiomar, para sair para procurar emprego, ela colocava uma peruca loura, né? Para convencer, para dizer, eu tô bonita, porque a peruca loura, né? Peruca loura da charme. Então era o que ela achava melhor para ela fazer, para ela procurar emprego, né? E uma coisa inusitada, ela era filha, nada mais nada menos que Zimbisky, né? Zimbisky era Stanislavski, né? Grotowski, e ele tinha mania de beber xarope, né? Ele tinha mania de beber xarope, e era muito interessante isso. E Guiomar acabou conhecendo Dorival, ela achando que ele era rico, e ele achando que ela era uma mulher rica, né? Olha só que contraste, né? Os dois achando que são ricos, né? Bom, no meio de tudo isso, quem estava era Demétrio. Demétrio, né? Mecânico também, mecânico que ele era o grande responsável por transformar carros antigos em carros novos, né? Ele fazia uma verdadeira obra de arte. Ele namorava Marlene, que era a personagem da Suzana Vieira, e Marlene e ele não se davam muito bem, viviam às turras, brigando, né? Eles não conseguiam se acertar como casal. Então, eles ficaram separados, né? E Demétrio, pelo caminho, encontrou Bianco, interpretado por Edson França, né? Um marchand que conseguiu fazer de Demétrio um grande artista plástico, que viu nele o talento, né, de fazer artista plástico, e Marilene começou a se interessar por Bianco. Olha só que coisa interessante, né? E outro lado da história também tinha a Suzana Leopoldina. Suzana Leopoldina era personagem da Ilka Soares, né? Uma mulher que não tinha muita classe, mas ela queria fazer parte da alta sociedade, era jurada do Chacrinha, do programa do Chacrinha, e era noiva de um conde francês, Chatelier, interpretado por José Lilgoy. Olha só que coisa interessante, né? E do outro lado também tinha Bandeira. Bandeira era um decorador às avessas, que era o Zé Wilker, né? Zé Wilker, ele pintava as paredes de preto, ele quebrava os objetos, né? Ele quebrava os objetos e ele quebrava os objetos para fazer uma obra de arte. Fazer uma obra de arte na casa, fazer com que a casa ficasse bonita, né? Só que coisa de doido, né, gente?
e ele explorava o pessoal que tinha dinheiro, né? As pessoas ricas, né? E no meio disso tudo também tinha um amigo dele, Maneco. O Maneco era sobrinho de uma senhora rica, que era Carlota, aquela Zilca Salaberry, né? E ele queria se livrar da tia a qualquer custo, para ele herdar toda a herança. Para isso ele pediu o doutor Paulo Munhoz, que é interpretado pelo ator saudoso Paulo Vilaça, que não quis aceitar, né? Ele queria que ele fizesse com que ele passasse os bens para ele, né? Só que ele não conseguiu. E todas as vezes que ele tentava se livrar da tia dele, ele não conseguia. Ela sempre saía, conseguia escapar, né? Então o Maneco não obteve sucesso, né? Com isso, ele não obteve sucesso, né? Outra coisa muito interessante na novela também é que o Wilker pediu para sair da novela. Por quê? Porque o Braulio Pedroso, um determinado tempo da novela, ele saiu, né? Ele saiu da novela e precisou se ausentar por motivos de saúde. E como ele se ausentou por motivos de saúde, as pessoas se sentiram meio desconfortáveis por causa do andamento da trama, né? Que não estava muito legal, né? Passou para Lauro César Muniz e ele saiu. Aí depois, ele voltou a escrever a novela depois, né? Mas o Wilker pediu para sair. Os diretores entraram em reunião para saber qual o destino que daria o personagem do Bandeira e deram o destino a mais engraçado do mundo, né? O Bandeira, no caso do Wilker, ele morreu rindo. Gente, rindo. Por quê? Porque o Maneco, o Cláudio Cavalcante, contava uma piada para ele. E ele foi rindo e morreu, né? Lembrando que a novela, ela teve a sua estreia, eu vou falar a data aqui para vocês, aqui a minha colinha aqui. A novela estreou no dia 17 de julho de 1972 e teve seu término no dia 23 de janeiro de 1973, né? Contando aqui com 143 capítulos. 143 capítulos contou a novela O Bofe, né? E uma grande novela, uma excelente novela, né? Eu vou botar aqui rapidinho, pronto. E uma novela muito bacana, né? Porque ela contou essa questão da alta sociedade que estava em decadência e também aqueles que estavam chegando na alta sociedade. Bem, tem algumas curiosidades da novela. Toda a trilha sonora da novela, as 12 faixas nacionais, foram compostas nada mais, nada menos que por Roberto e Erasmo Carlos. Gente, Roberto e Erasmo Carlos. É verdade. E outra curiosidade da novela, né, que foi o terceiro personagem da Elisângela. Olha só, gente. Elisângela. A novela que ainda tinha no elenco Antônio Pedro, que era o Pedroca, ainda tinha Darlene Glória, tinha Marilu Bueno. A novela tinha realmente atores fantásticos, né? Mas a novela não foi uma novela de grande sucesso, mas foi uma novela muito interessante, né? Para a época, né? O bofe, para quem não sabe, era uma expressão, como eu falei aqui, de um homem desajeitado, um homem desarrumado, um homem desengonçado, e depois o bofe se tornou outras expressões, né? Na comunidade LGBT já tinha outro sentido, na comunidade LGBT. Depois as mulheres passaram a chamar o homem, né? Um homem assim, né? Como se fosse um bom partido, né? Então, tá aí algumas expressões, alguns sentidos das expressões o bofe, né? Que passou a virar expressão nessa época, né? Muito interessante. E o mais interessante dessa novela, eu achei, foi a família Pistola. A família Pistola, que era a Débora Pistola, que era a Renê de Vilmon, né? O José Pistola, que era o Jorge Dória, e a Consuelo Pistola, que era a Miriam Pires. Olha só, existe coisa mais, uma novela louca, toda mexida, né? Claro, embalada pelo casal, né? O Dorival, que se passava um homem elegante, rico, e a Guiomar, que botava peruca loira para trabalhar, e tinha a mãe, que era o Zimbisque, que ficava com papagaio falando, né? Que sonhava com um louro alto, forte, trapezista, né? Que na verdade era a visão do Jardel Filho. Muito interessante, gente.
Novela muito interessante. O Cláudio Março usava aquela barba enorme, né? A barba enorme, aquele cabelo que não tinha aquela coisa de galã, né? Ele não era o galã ali. Então, muito interessante. A novela Bofe, daí mais uma história do Braulio Pedroso, né? Essa história maravilhosa que estreou no dia 17 de julho de 1972 e terminou no dia 23 de janeiro de 1973, contando com 143 capítulos, né? A novela Bofe. E tá aí para vocês mais uma história da teledramaturgia. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Se você tá caindo de paraquedas aqui, ó, pum, caiu, pulou, se inscreva e deixe o joinha maroto, acione o sininho para receber todas as